Olá, tudo bem? Sou Reginaldo Rocha, evangelista e professor bíblico. Dando sequência à nossa série de estudos A Plenitude do Evangelho. No estudo anterior, nós vimos o ritual do santuário, como eram feitos os rituais no santuário. Nós daremos sequência a esse estudo. É de suma importância que você compreenda esse tema, que não haja dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, volte os vídeos anteriores. Assista novamente para que você compreenda toda esta mensagem. Também não deixe de compartilhar com seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. O estudo de hoje tem como tema a justificação pela fé e salvação pela graça. Nós vimos que o pecador, ao cometer o pecado e se arrepender, ele pegava o cordeiro, levava para o santuário, chegando lá e colocava sua mão sobre a cabeça do animal, confessava os seus pecados e perante o altar o animal era sacrificado. O sangue era derramado. O sacerdote pegava esse sangue e levava para o santuário. Assim eram feitos o sacrifício pelo pecado. Romanos, capítulo 1, verso 16, diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o poder de Deus age em nossa vida para nos salvar. De que forma? Ao cometermos um pecado, Deus, através do seu poder, começa a operar em nós. É o poder de Deus que nos leva ao arrependimento. É o poder de Deus que nos dá a necessidade, que nos faz sentir a necessidade de mudar de vida, de nos converter. É o poder de Deus que faz brotar em nós a fé de que, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus, nossos pecados são perdoados. É através do poder de Deus que somos perdoados. Através do poder de Deus que recebemos o seu Espírito, que nos capacita a sermos testemunhas. Testemunhas da transformação que há em mim e em você. É através do poder de Deus que somos salvos pela sua graça. Pela graça salvadora. Observa tudo isso, todo esse contexto que nós estamos falando aqui agora, baseados em Romanos capítulo 1, verso 16, que é o poder de Deus que nos salva. É esse poder que exerce em nós, que nos leva ao arrependimento, nos leva à submissão, a sermos obedientes a Ele, que nos leva a adorá-lo, nos leva a ter fé, a crer. É o poder de Deus agindo em nós. O poder de Deus age em nós dessa forma. E a Bíblia caracteriza como salvação pela graça, justificação pela fé. Somos justificados quando nós exercemos a nossa fé no Cordeiro, nosso Senhor Jesus, que derramou sangue para nos salvar. Nós somos justificados e essa justificação nos leva a receber o poder de Deus. Essa aceitação, quando passamos a aceitar o sacrifício, Deus derrama sobre nós o seu poder, que nos torna salvos. Tudo isso é gratuito. É Deus que nos dá. Deus nos dá o seu Filho, que morreu por nós. Deus nos dá a fé, nos dá o arrependimento, nos proporciona condições para nos convertermos, para mudarmos de vida, para sermos obedientes. Tudo vem de Deus. Isso é salvação pela graça. Tudo vem de Deus. Salvação pela graça, podemos destacar alguns princípios fundamentais, tais como a fé, o arrependimento, confissão, submissão, conversão, perdão
a cruz, o relacionamento, obediência e testemunho. São pontos a qual Deus age em nós, a graça divina age em nós, produzindo em nós todos esses princípios para que possamos ser perdoados e nos achegarmos perante o trono de Deus. Todos esses princípios agem em nós. É o Evangelho, é o poder de Deus agindo no ser humano, agindo em mim e em você, para que possamos ter condições de sermos salvos. Voltando lá para aquele homem no tempo de Israel, pecador, ele cometeu um pecado. Deus, através do seu Espírito Santo, age nele, e ele sente a necessidade, ao se arrepender, ele olha para o cordeiro e percebe que aquele cordeiro é a sua salvação. Pois a palavra de Deus diz que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E aquele cordeiro é uma representação do próprio Jesus. Observe alguns pontos interessantes. Aquele pecador, ao fazer o sacrifício, ele exerce ali a fé de que aquele animal sacrificado seria para perdão dos seus pecados. Ali há perdão, há arrependimento, há uma conversão, porque o sacerdote, ele explica todo o símbolo, todos os símbolos do santuário, e ao fazer o sacrifício, o sacerdote orienta o pecador a não pecar mais, a se converter, a mudar de vida. Então ele se converte. Ele é orientado também a ser obediente. É restabelecido o relacionamento dele para com Deus. Há uma reconciliação. Olha o que diz Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos justificados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A ter paz, somos reconciliados. Olha o verso 10. Porque se nós, quando inimigos ou pecadores, nos distanciamos de Deus, é isso que quer dizer a palavra, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Portanto, aquele pecador levar o cordeiro para ser sacrificado, aquele animal representando a Jesus o justificava, tornava ele justo, merecedor da salvação, e ele era reconciliado para com Deus. Lembra que Adão e Eva, ao cometer o pecado da desobediência, eles se afastaram de Deus? E através daquele animal sacrificado lá no Éden, eles também foram reconciliados para com Deus. Você entende que o mesmo poder que age em nós, proporcionando em nós o arrependimento, a fé, a conversão, todos esses pontos que nós estamos analisando hoje, é o mesmo que o povo de Israel lá no Velho Testamento tinha que exercer para ser salvo, para serem aceitos. Percebe que não há diferença entre o que eles praticavam no passado e o que nós praticamos hoje para sermos salvos? Portanto, eu afirmo a você que no passado, o povo de Israel, todos os patriarcas, toda a descrição do Velho Testamento, todos também eram salvos pela graça. O que diz Atos capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro. Nada pode nos salvar a não ser
nosso Senhor Jesus. Adão e Eva não poderiam ser salvos se não fosse pelo sangue do Senhor Jesus. Abraão, Isaac, Jacó, José, Daniel, Isaías, Ezequiel, ninguém pode ser salvo se não for por intermédio do sangue do nosso Senhor Jesus. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Em Hebreus 9, 22, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Sem sangue derramado, sem morte, não há remissão de pecados. O Evangelho, ele se divide em duas fases. Antes de Jesus e depois de Jesus. Preste muita atenção nisso. Antes de Jesus, as pessoas olhavam para o futuro, para a promessa. Deus prometeu que haveria de vir o Messias, ser morto, o sangue seria derramado para a remissão de pecados. Então, as pessoas, ao erigirem altares, ao sacrificarem animais, ao derramar o sangue, eles exerciam fé na promessa de que viria o Messias e derramaria o sangue para perdão de todos os pecados. Então, ao eles fazerem aquele sacrifício, eles estavam ali exercendo sua fé naquele sacrifício, de que um dia a promessa seria cumprida. Aqui Isaías 53, verso 3 nos diz, é maravilhoso esse texto. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Percebe a promessa? O povo de Deus tinha esta promessa, que Jesus viria sofrer e seria pendurado no madeiro, derramado o seu sangue para a remissão do pecado de toda a humanidade. Não existe dois evangelhos. Não existe o evangelho do Velho Testamento, a qual as pessoas eram salvas por guardar a lei. Não existe. A salvação é unicamente, exclusivamente através do nosso Senhor Jesus. No passado, eles olhavam para o futuro, que no futuro viria o Messias, derramar o sangue para a remissão dos seus pecados. E os sacrifícios ali eram feitos para exercer a fé na promessa. Eu e você hoje, nós olhamos para o passado. Quando nós cometemos pecados, nos arrependemos, nós nos prostramos de joelhos e nós oramos a Deus: Senhor, perdoe o meu pecado, em nome daquele que veio e morreu por mim na cruz, em nome de Jesus. É isso que a Bíblia nos orienta. Pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, pois a salvação só há nele. Então, quando nós oramos a Deus, quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, é em nome de Jesus, em nome daquele que... O sacrifício é o ponto central, pois aquele sacrifício que nosso Senhor fez lá na cruz foi para salvar toda a humanidade, desde o passado até o presente. Toda a humanidade é salva através de um só nome, Jesus Cristo, e não há salvação em outro nome. Preste muita atenção agora. Fiz uma pergunta no estudo anterior. O que existia no santuário que levava
a pessoa a reconhecer que era o pecador. Você conseguiu responder? O que existia no santuário, a qual mostrava para o indivíduo que ele estava em pecado, que ele tinha cometido um pecado? A resposta é a Arca da Aliança. Nela continha as 2 tábuas dos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, um dos mandamentos é: não matarás. Outro é: não adulterarás. Outro é: não cobiçar as coisas alheias. Você percebe que ao pecador cometer um pecado, ele olhava para dentro do santuário, para dentro da arca, e percebia que tinha cometido um pecado. E a palavra diz que o salário do pecado é a morte. E aí despertava nele a necessidade, ao olhar para o Cordeiro e ver que era a única salvação. Não existia outra salvação. E ele pegava aquele Cordeiro, levava para dentro do santuário, colocava a mão sobre a cabeça do animal e confessava os seus pecados. Os pecados dele eram transferidos para o animal. E o animal era morto. Você percebe ali, consegue entender o plano da redenção ali entre o povo de Israel, através dos sacrifícios? Tanto o que existia na arca, no lugar santíssimo, era uma peça fundamental para o plano da redenção. Os 10 mandamentos não salvavam o pecador. Ele apenas mostrava que ele estava em pecado, mostrava que era necessário ele ir até o Cordeiro, pegar o Cordeiro e levar para o santuário, para o sacrifício. Olhando para o santuário, nós vemos os símbolos do santuário. Nós temos a cruz, a qual era representada ali pelo altar do sacrifício. Temos a pia, que simboliza a conversão, renovação de vida, nova vida. Nós temos a mesa com pães, que representa a palavra de Deus. O castiçal representa a obra do Espírito Santo. O altar do incenso, que representa a oração dos santos, também a intercessão do nosso Senhor. E a Arca da Aliança, que representa o caráter de Deus. Muitos cristãos afirmam que a lei foi abolida, que Cristo cravou-a na cruz, que não precisamos mais guardar a lei. Vamos fazer o seguinte: vamos retirar a lei do santuário. Vamos remover a lei. Deus, em Romanos, capítulo 7, verso 7, diz o seguinte: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Se a gente retirar a lei, a arca do santuário, eu não vou conhecer, eu não vou perceber que eu estou cometendo pecado. Pois a lei é a única base que nos mostra que somos pecadores, que cometemos o pecado, que estamos em desobediência. Ao retirarmos a arca e ao percebermos que não temos pecado, nós então não sentimos a necessidade de pegar o cordeiro e levar para o santuário para sacrifício, porque não temos pecado, percebe? A única forma de eu saber que eu estou em pecado é olhando para a lei. Se nós retirarmos a arca onde contém a lei, nós não temos pecado. Então, eu não preciso do cordeiro. Isso é muito sério. E se eu não preciso do cordeiro, eu não preciso me converter. Eu não preciso passar pelo batismo, que é a renovação da vida, que é nascer de novo, conforme Jesus fala em João capítulo 3. Me converter. Converter do quê? Se eu não tenho pecado. Você entende? Também, olhando para o santuário, eu não preciso mais da mesa de pães, que é a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que me revela o Senhor Jesus. Portanto, eu retiro também a mesa com pães. E olhando novamente para o santuário, eu enxergo ali o castiçal, que representa o Espírito Santo. Nos convencerá do pecado, da justiça
e do juízo. Espírito Santo que atua em nós ao nós olharmos para a lei e nos convence de quem nós somos. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, não tem Espírito Santo. O Espírito Santo não tem do que nos convencer. Você entende? Então a gente também remove o Espírito Santo do santuário, pois não há utilidade nenhuma dele. Olhando lá, nós vemos o altar do incenso, que é a intercessão do nosso Senhor Jesus. É Ele, quando nós oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados, Ele que nos intercede perante o Pai. Mas se não há pecado, o que Ele vai interceder? Também nós removemos também o altar do incenso. E aí você olha para o santuário, você vê um vazio. Não há mais nada no santuário. É muito sério essa questão. Quando nós removemos a lei, nós quebramos todo o santuário. Nós quebramos todo o Evangelho. O Evangelho fica totalmente enfraquecido, sem fundamento. E daí nós vemos por que há tantas doutrinas, por que há tantas igrejas. Quando alguém diz que a lei foi abolida, está dizendo que não precisa mais de Jesus. Se alguém disser para você que a lei foi abolida, essa pessoa está dizendo que Jesus não precisava ter vindo morrer por ela na cruz. Ela está se declarando justa e não pecadora. Porque a lei é o único objeto dado por Deus para nos revelar nossos pecados. Assista quantas vezes for necessário esses vídeos, pois você precisa compreender que o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Não deixe de compartilhar esse vídeo, deixe seu comentário, dê um like também e que Deus o abençoe, porque o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar.